Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa 275, que vai ao ar no domingo, dia 31 de agosto de 2025. Mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho, pela audiência e por acompanharem o Tributologia semanalmente, onde a gente busca trazer sempre matérias de direito tributário atualizadas e com um perfil sempre isento. E eu fico muito feliz com todas as mensagens que eu tenho recebido acerca do Tributologia. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, Instagram, @GabiQuintanilha, onde também tem muitas informações tributárias. Então, se você também não me segue aqui, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e não deixe de dar o seu like e compartilhar o vídeo. Ou se você estiver ouvindo na sua principal plataforma de podcast, também não deixe de deixar a sua estrelinha, sua avaliação. Bom, senhoras e senhores, hoje no Tributologia eu preciso comentar um assunto muito interessante, porque o STF essa semana validou uma lei do estado do Rio Grande do Sul que autoriza a divulgação do nome do devedor contumaz. É isso mesmo, senhoras e senhores. O estado do Rio Grande do Sul publicou duas leis, ou melhor, uma lei, que foi a Lei 13.711, lá de 2011, regulamentada pelo Decreto 48.494, também de 2011. E essa lei, regulamentada por esse decreto, prevê o regime especial de fiscalização para o contribuinte considerado devedor contumaz de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Essas normas, elas prevêem que os devedores enquadrados nesse regime deverão ter os seus nomes divulgados publicamente na página da Secretaria de Estado de Fazenda. E, além disso, nas notas fiscais emitidas por esses contribuintes, deve constar a informação de que eles são devedores e que a tomada de crédito somente será permitida mediante o comprovante de arrecadação. Bom, essa lei obviamente foi objeto de uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que foi a ADI 4854, que foi ajuizada pelo Partido Social Liberal, e a relatoria foi do ministro Cássio Nunes Marques, que efetivamente relatou e julgou a causa. O argumento do PSL foi no sentido de que haveria ali uma violação à liberdade econômica, e que efetivamente o ministro Cássio Nunes Marques ele entendeu que não há nenhuma violação. O ministro Cássio entendeu que essa lei, né, devidamente regulamentada, ela não viola a liberdade econômica, não há nenhuma dificultação da atividade econômica. E, além disso, a inadimplência tributária, contumaz, ela desequilibra a economia, desequilibra as condições de livre concorrência, porque a tributação é custo de qualquer negócio. O contribuinte não paga, ele tem um critério concorrencial melhor que o seu concorrente, melhor que outro player do mercado. Esse julgado é um julgado difícil, não é um caso fácil de se analisar sob o prisma jurídico. Sob o prisma moral, óbvio que fica tudo mais fácil, apesar de eu achar que cada um tem um conceito moral diferente, cada um tem um pensamento moral diferente. A gente pode aqui filosofar sobre o assunto, mas particularmente eu acho que dá para analisar sob o prisma meramente jurídico. E depois a gente passa até para uma análise econômica dessa decisão. Eu acho o seguinte: o ministro Cássio ele adotou a análise daquilo que foi levado a ele. Eu acho que a ação direta de inconstitucionalidade, nesse caso, podia pegar por outros princípios, né? Porque, tecnicamente, quando você coloca esse devedor como devedor contumaz num site público, e quando você coloca esse devedor como devedor contumaz na sua própria nota fiscal, você consegue, dessa forma, dificultar o exercício da atividade econômica. Então, você tem ali uma exposição que, apesar de ser representativa da realidade,
interfere na atividade econômica do contribuinte, forçando-o a pagar o tributo. E aí você vai dizer, mas Gabriel, a lógica tem que ser essa, o indivíduo tem que pagar o tributo. Eu concordo. Só que no direito tributário, o instrumento para a cobrança do tributo é a inscrição endividativa do crédito tributário e após a inscrição endividativa o protesto da certidão endividativa na esfera administrativa, no cartório extrajudicial ou a execução fiscal. Qualquer outro meio para a cobrança de tributo é uma sanção política. E o direito tributário brasileiro não permite a utilização da sanção política como instrumento para a cobrança de tributo. Portanto, eu vejo de forma muito clara que há um excesso da lei do Estado do Rio Grande do Sul, porque esse excesso efetivamente ele é forçoso ao contribuinte pagar o tributo. Ele obriga o contribuinte a pagar o tributo, né? Violando aí o princípio da execução fiscal, que a cobrança tem que ser feita pela execução fiscal, que é uma lei criada para ser eficiente, é uma lei criada para ser efetivamente andar para frente, para satisfazer o crédito. Além disso, tem um outro fator relevante. Eu acho que a gente tem uma violação ao princípio do sigilo das informações, né? A Receita Federal ela não pode divulgar as informações que ela recebe. A Receita Federal não pode divulgar publicamente as informações que ela obtém no curso da fiscalização. E, além disso, tem direito à privacidade, e são direitos constitucionais. Então, eu acho que aqui houve talvez uma provocação pelo caminho que não era o melhor. Tá? É óbvio que a gente analisando de fora sempre parece, quem está falando de fora é fácil, mas não é bem isso. Eu acho que aqui poderia ter sido adotado um outro caminho para a discussão. Se foi realmente só a liberdade econômica, realmente eu entendo que o ministro Nunes Marques agiu corretamente. Porque se você fala em liberdade econômica, aí vamos para uma análise meramente econômica do que a gente está falando, a decisão do ministro Nunes Marques está corretíssima. Quem não paga tributo, obviamente, concorrencialmente é mais eficiente do que aquele que paga. Ora, tributo é uma obrigação a todos imposta. Todos os players de mercado vão pagar tributo. Se um está pagando e o outro não, obviamente esse que não está pagando é muito mais eficiente. Ele pode formar preço melhor, ter lucro melhor e ele é imbatível no mercado. Então, a gente cria sim uma distorção de mercado quando permite que uma empresa não pague tributo. Agora, isso é o prisma econômico, não é o prisma jurídico. Então, sobre o prisma econômico eu concordo. Sobre o prisma jurídico eu acho que esse tipo de lei é muito cruel. E eu aproveito o gancho para falar o seguinte, essa lei de 2011, tá? Vou trazer esse assunto para a reforma tributária. Porque a reforma tributária, emenda constitucional 132, regulamentada pela lei complementar 214, vai acabar com o ICMS, a gente sabe disso, mas traz a não cumulatividade plena para o IBS e para a CBS, né? E a não cumulatividade plena, a não cumulatividade financeira, ou seja, que gera crédito, todos os insumos geram crédito para a compensação na operação seguinte, essa não cumulatividade ela tem uma característica muito interessante. Por quê? Porque essa não cumulatividade ela evita que o contribuinte tome crédito se o tributo não for recolhido na operação anterior. Então essa informação na nota fiscal seria realmente muito interessante, né? Olha, o indivíduo é devedor, não recolhe tributo, então você não vai poder tomar crédito. Eu acho que isso, para a reforma tributária, acaba sendo interessante, né? Mas aí você vai falar assim, pô, Gabriel, mas não há divulgação de informações? Não há, nesse caso, uma violação ao princípio do sigilo? Não na sistemática da reforma, para IBS e CBS. Por quê? Para IBS e CBS a tomada de crédito só vai se dar do imposto recolhido na operação anterior, então vai ter que haver a comprovação de recolhimento de qualquer forma. Então constar na nota que o contribuinte é devedor pode ser sim um instrumento a ser considerado nas próximas regulamentações da reforma tributária. Tá aí uma boa ideia que efetivamente pode acontecer. Mas não é só pela reforma não, tá? É importante lembrar que existe um PLP tramitando no Congresso, que é o PLP 125 de 2022, do Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, criando também um cadastro de devedor quanto mais em âmbito nacional, né? Eu acho que essa lei, realmente, esse projeto de lei pode sim ser muito eficaz e adaptado para a figura da reforma tributária. Bom, como eu disse, é um assunto interessante, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Depois dessa decisão, provavelmente todos os entes federados vão começar a expor os devedores. E aí vamos ver qual vai ser a atividade, qual vai ser o pensamento do contribuinte, qual vai ser a ação do contribuinte. Vai assumir que é devedor e vai se colocar como injustiçado ou efetivamente vai pagar o tributo? Veremos as cenas dos próximos capítulos. Gente, espero que você tenha gostado desse Tributologia, foi um prazer estar com você
Semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau, tchau.